Bom, a pergunta já começa com uma imprecisão um tanto quanto bizarra, porque minha vida pregressa toda passou por administrar empresas. Eu sei o que é fazer uma folha de pagamento, e o pior, eu sei o que é pegar uma empresa fechada, quebrada, com os funcionários devendo 5 meses sem receber, botar pra andar baseado no crédito pessoal que eu construí recuperando empresas. Trabalhei isso não com uma nem com duas, mas com quase uma dezena de empresas ao longo da minha vida. Sei o que é estar no banco dos réus da justiça trabalhista, ouvindo a injustiça de um sindicato safado que tentou te extorquir no momento da negociação anterior. Sei exatamente o que é ter um agiota ligado a uma factoring, indo querer te empurrar as dívidas da gestão anterior com juros que não deve ser aceitado. Sei justamente fazer isso. E essa é a postura que o próximo presidente... Pausa, vamos analisar por partes. Aqui ele já começou dando uma voadora de 2 pés junto no meio dos peitos. Ele foi atacado como uma pessoa sem experiência e ele refutou isso com a realidade. Ele falou, não, é falso isso, na verdade. Então já fica o conselho. Se você vai fazer uma pergunta dessa e colocar outra pessoa contra a parede, você tem que ter certeza que as informações que você tem são verdadeiras, senão é muito fácil refutar. Se a pessoa só precisa trazer a verdade para te refutar, como é que fica? Então ele falou, não gente, vocês estão errados, eu fiz isso sim, tive empresa quebrada, fiz isso. E aí ele foi muito sagaz em trazer dores específicas dos empresários. E também aproxima o eleitor no geral, do que falar palavras difíceis e ficar com aquele véu de polidez. Oh, veja bem, temos que analisar, isso não conecta. Conseguir criar um partido político, algo que o ex-presidente Bolsonaro tentou e falhou miseravelmente, estando no poder, botando seus filhos para tentar tocar isso, algo que naturalmente eles não conseguiriam com a baixa inteligência que eles têm à disposição. Fiz isso no menor período de tempo. Vamos comparar com o Partido Novo, que é um partido montado por executivos da iniciativa privada. Eles gastaram milhões e demoraram 5 anos. Eu consegui coletar as assinaturas em menos de 2 anos, com muito menos dinheiro, sendo um líder, acima de tudo, político, não um líder empresarial. Porque existe uma diferença muito grande entre ser líder empresarial e político. E você, como uma pessoa que conhece Aristóteles, sabe muito bem disso. Não existe nada mais nobre do que a boa atividade política e a busca do bem comum. Nesse sentido, eu até não concordo, me permita discordar, Thales, da ideia de que eu estou fazendo uma entrevista de emprego. Porque liderar um país não é uma entrevista de emprego. Liderar um país é apontar o caminho de um povo como um todo. Meu objetivo não é obter... Aqui ele mostrou que veio também, quando ele falou, e você gosta de Aristóteles, você sabe disso? Opa, já deu uma enquadrada no Thales, porque o Thales tem esse branding de se importar com leituras mais clássicas. Aí ele já ele usou uma referência que o próprio Thales respeita para refutar o Thales. Então, você gosta disso, você deveria saber que uma coisa é política, outra coisa é negócio. E aí ele explicou muito bem a diferença entre um CEO e um líder político. Então foi muito bem e ponto aqui para a incisividade. Novamente, você, assim como eu, estuda Alexandre. E eu tenho que ser assim, porque o mesmo time, o mesmo exército de militantes que eu motivei a montar um partido político, eu tenho que motivar agora. E eu não posso ter compromisso com erro. A família Bolsonaro e o lulismo são duas faces da mesma moeda, não porque são iguais, eles são diferentes entre si, mas porque ambos geram danos terríveis para o nosso futuro. A gente está penhorando o nosso futuro. A discussão política dessas eleições vai ficar centrada no quê? O Lula dá mais um pouco de pé de meia, o Lula dá mais um vale-gás para as pessoas, e o Flávio Bolsonaro oferecer celular de graça para mulher, para melhorar a intenção de voto com mulher? Essa que se tornou a discussão política no Brasil, tinha que estar falando de desindexação, desvinculação, reforma de competitividade. Eu não aceito trabalhar com essas categorias. E isso não é ficar neutro, isso não é fugir. Até porque quando você adota esse caminho, o que acontece é que você apanha dos dois lados, que foi o que aconteceu comigo. Mas sabe o que acontece também? Você se torna um líder melhor. E esse é o ponto. Eu só estou aqui sentado, tendo a honra de estar sentado com vocês conversando, porque eu adotei um caminho, não da neutralidade, mas de enfrentar ambos, de não aceitar o erro de ambos. E isso me tornou um líder qualificado, que de acordo com algumas pesquisas, como é o caso da Atlas, já me coloca em primeiro lugar no público de 16 a 24 anos, ou seja, construindo o horizonte novo. E citando aqui um líder empresarial que deve ser referência para todos vocês, que é o Peter Thiel, ele já dizia bastante, crie seu próprio monopólio. Crie, antes de tudo, seu próprio monopólio. Seja líder de uma tecnologia que ninguém pode imitar. Foi isso que eu fiz para as novas gerações. Eu criei um pensamento político próprio. Porque isso diz muita coisa. Diz que no longo prazo ele está muito bem posicionado. Lula ou Flávio, sendo que Lula elege Eu voto Renan Santos. Eu não vou pra batalha pensando Tentou de novo extrair dele e ele bateu o pé. em perder. Eu voto Renan Santos. Porque assim, vão atacar muito ele por conta disso, como já vem atacando. Vão falar assim, ah, não, mas se você se abstém no segundo turno, você tá ajudando o Lula, que é seu principal oponente. Então ele fala, você deveria fechar com o Flávio. Então assim, estratégia. No fim das contas, tudo é estratégia. Ele tá fazendo um cálculo aqui. Se eu quero ser relevante politicamente, eu quero chegar no topo do país, eu não vou conseguir fazer isso se a gente brinca de fazer um projeto no primeiro turno, mas sempre no segundo turno a gente tem que baixar a cabeça para os dois maiores, porque o Brasil é um país polarizado. Então ele tá falando, cara, eu me recuso a jogar com essas regras, até porque com essas regras ele nunca vai ganhar. Então ele tá fazendo a parte dele. Ele tá fazendo a parte dele. Vai ter gente que não vai gostar. Vai ter gente que falar, olha, não gosto nem de Lula nem de Flávio,
mas o Flávio é menos pior que o Lula. Então, eu não gosto de você porque você não se posiciona a favor de um Flávio no segundo turno. Mas tudo é estratégia. É um trade-off, que a gente chama, que é uma troca. Ele tá perdendo de um lado para ganhar de outro. Por que ele não falou a porcentagem do que era justamente o maior? Tô enganado? Tô ficando louco? E guerra ao crime organizado, modelo penal diferenciado. Que era justamente a maior porcentagem, ele não falou a porcentagem? Ô, camarada. O que faria a pessoa física, Renan Santos, votar no candidato Renan Santos? Infelizmente tem que recorrer à resposta anterior. Ser um bom líder. Ser um bom líder. E algo que não está presente aqui, que é ter tomado as decisões duras, que machucaram o meu grupo político, mesmo quando o caminho oposto soava mais fácil. Quando a gente enfrentou a Dilma Rousseff, e a gente começou a congregar toda aquela energia do antipetismo num caminho só, era um caminho relativamente fácil. Nós, os bolsonaristas, andávamos juntos, a turma do Partido Novo, todos andávamos juntos. Quando veio o governo de direita, em que nós precisávamos cobrar e discordar, e aqui eu vou fazer um elogio ao antagonista, que o antagonista adotou um caminho difícil à época também. Nós cobramos. Imagino que o antagonista deve ter perdido assinantes e clientes. Muitas pessoas perderam. Nós perdemos toda a nossa base política. Só que o papel de um líder é sofrer com as suas teses. O líder político que ganha dinheiro, ou fica famoso, ou ganha votos defendendo algo que não acredita, não é um bom líder. Na verdade, ele é um seguidor. Ele segue o que a manada puxa. E o líder, ele lidera, ele aponta o caminho. Então, a minha maior qualidade que está ali, ela se expressa não exatamente proposta a proposta, mas o que está por trás das propostas, a substância por trás, que é ser um bom líder. E fui um bom líder de um grupo que hoje está no jogo político, disputando um jogo de gente grande, simplesmente por causa dessas qualidades, as qualidades de uma boa liderança. E eu acho que o Brasil passa por uma crise de liderança. O grande problema nosso é uma falta de liderança, de gente que tem uma visão de um Brasil e que tenta implementar ela de maneira ferrenha. Nem que você, sua reputação e sua vida seja destruída no processo. Baita discurso, viu? O problema do Brasil é um problema de liderança, que não tem a ver com lado, tem a ver com mudanças no atual sistema. Então, por exemplo, o atual modelo de eleição de 4 em 4 anos, eu me pergunto até que ponto isso é bom. Porque, vai lá, o cara só tem uma visão de curto prazo, ele tem que fazer o máximo de coisa possível durante 4 anos. Porque se ele fizer algo que o fruto vai vir em 6 anos, aí quem vai colher o fruto disso é o oponente político dele que vai ser eleito. Então ele tem que fazer